Existe um sentimento que talvez você conheça intimamente, uma quietude que pesa mais do que a tristeza e ecoa mais fundo que a solidão. Não é a agitação da ansiedade sobre a qual o mundo tanto fala, mas sim uma espécie de exílio interior, uma nostalgia da própria alma que se instala suavemente depois dos 35, 40, 50 anos. É a sensação de que a vida, com suas demandas e papéis, simplesmente aconteceu, enquanto uma parte sua, a mais verdadeira, ficou para trás, assistindo a tudo de uma distância segura, mas dolorosa. Esse sentimento não é um defeito, não é um erro no seu sistema. É um chamado, o chamado mais importante da sua vida, que por muito tempo você precisou ignorar para poder sobreviver. Para compreendermos a arquitetura dessa dor, podemos nos apoiar na sabedoria profunda de Cláudio Naranjo. Ele nos ensinou que, para nos protegermos das feridas e das incompreensões do mundo, especialmente na infância, todos nós criamos máscaras, desenvolvemos fixações do ego que funcionaram como uma armadura essencial para nossa sobrevivência. O problema é que essa armadura que um dia nos protegeu, cresceu conosco, se fundiu à nossa pele e hoje aprisiona a nossa essência. Naranjo diferenciava com clareza o nosso ser essencial, essa natureza autêntica e espontânea, do nosso ser adquirido, a personalidade moldada pelo medo e pela necessidade de aceitação. O cansaço profundo que você sente, essa exaustão que o sono não cura, é o atrito constante entre essas duas forças. A sua alma sussurrando por liberdade e a sua máscara lutando para manter o controle. E essa máscara, essa personagem que aprendemos a interpretar com tanta maestria, não habita apenas em nossa psicologia. Ela se inscreve em nossa biologia, em nosso corpo. A neurociência hoje nos mostra como nosso cérebro, através de um processo chamado neuroplasticidade, vai tecendo e fortalecendo os caminhos neurais que correspondem a essa armadura. Cada reação automática, cada pensamento repetitivo, aprofunda essas trilhas, tornando a máscara nossa realidade padrão. O trabalho de reencontro, portanto, é um ato de profunda inteligência emocional e espiritual. O ato de, pacientemente e com compaixão, criar novos caminhos neurais, novas possibilidades de ser, para que a sua essência possa finalmente emergir e respirar. É por isso que estamos aqui, juntos. A promessa deste nosso encontro não é oferecer respostas prontas ou soluções mágicas que apenas fortalecem a máscara com novas camadas de perfeição. A intenção é muito mais simples e, ao mesmo tempo, infinitamente mais poderosa. Oferecer um espelho para que a sua alma, talvez há muito tempo adormecida ou exilada, possa finalmente se reconhecer em seus contornos, em sua luz e em suas sombras. Este é um convite para que você possa iniciar no seu próprio ritmo a sagrada e bela jornada de volta para casa, para dentro de si mesmo. Mas talvez este chamado não seja novo para você. Talvez em sua busca sincera por alívio e conexão, você já tenha percorrido muitos caminhos, tentado muitos métodos. Você meditou, repetiu afirmações, acendeu incensos e leu os livros sagrados, e ainda assim, o eco do vazio insistiu em permanecer, talvez até mais alto do que antes. Isso acontece porque existe uma armadilha sutil na jornada espiritual, um desvio de rota que facilmente nos captura. É quando a nossa busca, que nasce de uma sede genuína da alma, se transforma em uma performance para o mundo. Começamos a construir uma identidade espiritual, a decorar as falas certas e a fazer os rituais que parecem corretos, buscando nos outros o reflexo de que estamos no caminho certo. E essa dissonância entre o palco onde atuamos e o sentimento de vazio nos bastidores da alma é uma das fontes mais silenciosas e profundas de sofrimento. A razão para essa desconexão vai além da psicologia. Ela está em nossa biologia. Emoções que nunca foram totalmente processadas, como as mágoas antigas, os ressentimentos não resolvidos e as frustrações crônicas, não desaparecem. Elas criam um estado que a neurociência poderia chamar de inflamação emocional. Essa condição mantém o nosso sistema nervoso em um estado de alerta constante, liberando hormônios de estresse que geram uma espécie de estática interna, um ruído branco
que torna impossível ouvir as frequências mais sutis da intuição e da essência. Não adianta tentar sintonizar uma rádio delicada no meio de uma tempestade de ruídos. Primeiro, é preciso acalmar a tempestade interior. Frequentemente nos dizem para soltar o controle, como se essa fosse a chave para a paz. Mas essa é uma instrução que pode gerar ainda mais frustração. E se a questão não for soltar o controle sobre o futuro, mas sim sobre o passado? Aqui reside uma verdade libertadora. O controle obsessivo que tentamos exercer sobre o que vai acontecer é, na realidade, um reflexo desesperado do nosso medo de reviver dores que nunca foram verdadeiramente acolhidas. A nossa energia não está presa no amanhã. Está ancorada nas narrativas de ontem, nas histórias de feridas que nos contamos repetidamente, na tentativa de finalmente dominá-las. A verdadeira liberdade não vem de soltar o futuro, mas de acolher o passado com um novo olhar. Gostaria de propor um pequeno ritual de clareza, uma pausa para ser feita não com a mente, mas com o corpo e o coração. Ao longo dos próximos dias, sempre que sentir um desejo intenso surgindo, seja por uma distração, pela aprovação de alguém ou por algo material, simplesmente pause por um instante, respire fundo uma única vez e, em silêncio, se pergunte: isso que eu busco neste exato momento, isto nutre a minha essência ou apenas alimenta a minha máscara? Não procure uma resposta em palavras, apenas sinta. O seu corpo sabe a diferença entre o que expande a sua alma e o que apenas sustenta a sua prisão. Essa pequena pausa é o início da reprogramação da sua escuta interna. A máscara que vestimos, essa personagem que nos habituou ao exílio de nós mesmos, não é feita de ar. Ela é tecida com os fios de promessas silenciosas, reforçada por contratos invisíveis que nossa alma assinou há muito tempo, em momentos de dor ou necessidade, sem que nossa mente consciente sequer percebesse. Um dos mais poderosos e ocultos desses acordos é o contrato de lealdade à dor familiar. De forma inconsciente, podemos repetir padrões de escassez, de relacionamentos difíceis ou até de doenças, não por falta de vontade, mas como uma maneira distorcida de pertencer ao nosso sistema, de honrar o destino daqueles que vieram antes de nós. É uma lealdade que sussurra em nossos momentos de alegria: se eles sofreram, quem sou eu para ser plenamente feliz? Reconhecer esse contrato não é um ato de traição à sua família, mas sim o maior ato de amor e libertação por todo o seu sistema. Essa busca por coerência nos leva a outra armadilha sutil, uma espécie de narcisismo espiritual que aflige os buscadores mais sinceros. É a crença de que, a esta altura, você já deveria ter superado tudo. É o julgamento implacável sobre si mesmo por ainda sentir medo, raiva ou tristeza. Essa atitude cria uma segunda camada de sofrimento, a culpa por ainda sofrer, o que apenas aprofunda a ferida original. Lembro-me de um homem, Marcos, um executivo de 52 anos, que havia conquistado tudo o que o mundo considera sucesso. No silêncio do seu apartamento, porém, ele era visitado por crises de pânico inexplicáveis. A revelação em seu processo terapêutico foi profunda. Seu sistema nervoso estava fisiologicamente viciado na adrenalina e no cortisol da luta corporativa. A paz e a quietude, para o seu cérebro, não significavam segurança, mas sim um vazio perigoso, uma ameaça. A paz era o gatilho, pois seu corpo havia assinado um contrato com a guerra. Então, como começamos a reescrever esses acordos tão profundos? A resposta não está na luta, mas no acolhimento. O primeiro passo é cultivar o que chamamos de compaixão radical, especialmente por essas partes de nós que julgamos. E a ferramenta para isso é uma mudança de perspectiva, o desenvolvimento de uma testemunha compassiva dentro de nós. É a capacidade de se dissociar do seu próprio drama, de sair do palco e sentar-se na plateia, observando seus pensamentos e emoções com uma curiosidade amorosa, como se fossem nuvens passando no céu ou folhas descendo um rio. Você não é a raiva, você é o espaço onde a raiva acontece. Você não é a tristeza, você é a consciência que a observa. Essa mudança de identidade, do ator para a testemunha, é o que começa a dissolver a tinta invisível desses contratos,
devolvendo à sua alma a soberania que sempre foi dela. Se esses contratos inconscientes foram escritos com o ruído da mente e as urgências do mundo, a sua anulação acontece no único lugar onde o ego perde a sua voz e a alma pode respirar: o silêncio. Muitas vezes, acreditamos que a mudança vem da intenção, da força de vontade, de manifestar ativamente o que queremos. No entanto, a intenção com frequência ainda parte da máscara, daquela parte de nós que quer consertar, controlar e dirigir a vida. O silêncio, por outro lado, é um ato de profunda rendição. Ele cria o vácuo sagrado necessário para que a voz sutil da essência, há tanto tempo abafada, possa finalmente emergir. É nesse estado de quietude que nosso corpo entende que está seguro, permitindo que o sistema nervoso saia do modo de alerta e entre em um estado de regeneração e descanso profundo. Aqui, porém, encontramos outra verdade contra-intuitiva de nossa jornada. O consumo constante de conteúdo de desenvolvimento pessoal, embora bem intencionado, pode se tornar parte do próprio ruído que buscamos acalmar. Cada novo insight, cada ahá que temos ao ouvir uma ideia nova, nos dá um pequeno pico de dopamina, uma sensação de prazer e clareza. O perigo é que nosso cérebro pode se viciar nessa sensação, confundindo o prazer de entender um conceito com o trabalho real e profundo de integrá-lo. Ficamos presos em um ciclo de consumo de sabedoria, buscando o próximo insight, sem nunca nos darmos o silêncio necessário para que a sabedoria já adquirida possa criar raízes e se transformar em mudança real. O segredo para sair desse ciclo e acessar o poder transformador do silêncio está em uma ferramenta que nos acompanha a cada segundo: a nossa respiração. O trabalho de institutos como o HeartMath nos mostra cientificamente o que os sábios de todas as tradições sabem há milênios. Uma respiração consciente e ritmada, como inspirar contando até 5 e expirar contando até 5, faz mais do que apenas acalmar. Ela sincroniza os ritmos do coração e do cérebro, enviando um poderoso sinal de segurança e coerência para cada célula do nosso corpo. A respiração se torna a âncora que nos mantém presentes, o portal físico através do qual podemos acessar a quietude da alma, mesmo em meio ao caos externo. Gostaria de lhe fazer um convite que serve como um diagnóstico amoroso, um espelho da sua paisagem interior. Em algum momento nesta semana, tente se sentar por apenas 10 minutos em completo silêncio. Sem música, sem celular, sem livros, sem distrações. Apenas você e o seu mundo interno. Observe sem nenhum julgamento o que acontece. A sua capacidade ou incapacidade de permanecer nesse silêncio não é uma medida de sucesso ou fracasso. É um mapa valioso que revela o nível de ruído que você carrega, o domínio que a sua mente tagarela ainda exerce sobre a sua consciência. O resultado não é para ser julgado, mas para ser acolhido como o ponto de partida para a sua cura. E quando você se permite, ainda que por breves momentos, mergulhar nesse silêncio e praticar essa escuta interior, algo começa a mudar. A poeira da mente assenta e a própria vida passa a conversar com você em uma nova linguagem, uma linguagem secreta e sutil que não é falada com palavras, mas sentida no corpo. Um dos primeiros sinais dessa nova comunicação é uma mudança na forma como você percebe as sincronicidades. Antes, talvez você buscasse por sinais com uma certa ansiedade, tentando decifrar números repetidos ou eventos inesperados como uma mensagem codificada do universo. Agora, os eventos significativos continuam a acontecer, mas você os observa com uma calma curiosa, uma paz que substitui a necessidade desesperada de lhes atribuir um significado. A sua paz interior se torna o próprio sinal de que você está no fluxo. Ao mesmo tempo, você talvez perceba uma mudança em seus interesses, um sinal claro de que sua energia está sendo redirecionada para casa. Aquela necessidade de se envolver em dramas alheios, de julgar ou de ter uma opinião formada sobre a vida de outras pessoas, começa a se dissolver naturalmente. Não é um esforço, é uma consequência. A sua alma está se tornando o seu novo centro de gravidade, e a energia que antes era gasta do lado de fora, agora é usada para nutrir o seu mundo interior. Conectado a isso,
você pode notar um aumento da sua sensibilidade, e isso pode assustar. Chorar com um filme, sentir a energia de um ambiente ou se emocionar profundamente com uma música não é um sinal de fraqueza ou um passo para trás. Pelo contrário, é o seu sistema de navegação da alma, o seu GPS anímico, que por tanto tempo esteve anestesiado pela armadura do ego, sendo religado e recalibrado. Você não está se tornando mais fraco, está se tornando mais vivo. Para entender esse processo, podemos usar uma metáfora final. Pense em seu corpo, sua mente e seu espírito como um instrumento musical de beleza única. A vida, com seus traumas, suas perdas e seus condicionamentos, foi lentamente desafinando as cordas desse instrumento. O processo de reencontro e cura, portanto, não é sobre aprender uma nova música ou se transformar em um novo instrumento. É, simplesmente, o paciente e amoroso ato de reafinar as suas próprias cordas. Cada respiração consciente, cada emoção acolhida, cada momento de silêncio é um pequeno ajuste que aproxima você da sua vibração original, permitindo que a melodia única da sua alma, que sempre esteve aí, possa finalmente ser tocada e ouvida em sua mais pura e autêntica expressão. Mas para que a melodia da nossa alma soe verdadeira, para que nosso instrumento reencontre sua afinação, precisamos ter a coragem de tocar todas as notas. Não apenas as notas altas e luminosas da alegria e do amor, mas também as notas graves, dissonantes, aquelas que por medo e condicionamento aprendemos a chamar de sombra. Um dos maiores desvios na busca espiritual é a tentativa de usar a luz para fugir da própria escuridão. É o que se chama de bypass espiritual. Usar conceitos elevados para evitar o trabalho sujo e necessário de lidar com nossas feridas, nossa raiva, nossa inveja e nossos medos. A verdadeira espiritualidade, como nos ensinaram mestres como Carl Jung e Ken Wilber, não é sobre se tornar bom, mas sobre se tornar inteiro. E não há inteireza sem o abraço compassivo da sombra, pois é nela que se encontram nossa força mais selvagem e nossa sabedoria mais profunda, esperando para serem redescobertas e integradas. Para iniciar esse processo de integração, não é preciso um ritual complexo, mas sim um ato de profunda coragem e curiosidade. É um convite para um diálogo interior. Pegue um caderno e escolha uma parte sua que você normalmente rejeita, seu crítico interno, sua preguiça, sua raiva. E com uma honestidade amorosa, pergunte a essa parte, como se ela fosse uma pessoa à sua frente: o que você está tentando proteger em mim? Do que você realmente tem medo? O objetivo aqui não é concordar com comportamentos destrutivos, mas sim compreender a dor ou o medo que os origina. Ao fazer isso, você começa a transformar um inimigo interno em um aliado incompreendido e a liberar a imensa quantidade de energia vital que estava sendo usada para reprimir essa parte de você. É fundamental compreender que o reencontro com a alma e o abraço da sombra não o levarão a uma vida perfeita e livre de problemas. Essa é uma fantasia do ego. O que essa jornada lhe oferece é algo muito mais real e infinitamente mais valioso: a força interior e a resiliência para navegar as tempestades da vida sem se perder de si mesmo, sem que seu barco afunde. A paz deixa de ser um destino idealizado em um futuro distante e se torna a sua nova forma de caminhar, uma presença inabalável que o acompanha tanto na luz do sol quanto na escuridão da noite. É a paz de ser, finalmente e sem desculpas, inteiramente você. E assim, juntos, completamos este círculo. Partimos daquele sentimento de exílio interior, da nostalgia da alma, e caminhamos passo a passo. Nós desconstruímos as armadilhas de uma espiritualidade de performance, que mais nos afastava do que nos aproximava da nossa verdade. Tivemos a coragem de olhar para os contratos inconscientes que governavam nossa vida, especialmente a lealdade à dor familiar. Encontramos no silêncio um portal e na respiração uma âncora para a nossa presença. Aprendemos a decifrar a linguagem sutil da alma, os sinais de que o nosso reencontro já começou. E por fim, reunimos a coragem necessária para olhar para a nossa sombra, não como uma inimiga, mas como uma parte essencial da nossa inteireza. Cláudio Naranjo,
se referia ao ato da autoconsciência como um santo remédio. Ele nos ensinou que o conhecimento de si mesmo, essa observação atenta e sem julgamentos, não é um mero exercício intelectual, mas sim o verdadeiro antídoto que cura a doença da desconexão. Cada momento em que você se observa, cada emoção que você acolhe sem se fundir a ela, é uma dose desse remédio sagrado. Essa jornada é, na verdade, o ápice do que Daniel Goleman chamou de inteligência emocional. A autoconsciência, o autodomínio e a empatia, começando pela empatia por si mesmo, não são apenas habilidades, são os pilares de uma vida espiritualmente inteligente e, finalmente, emocionalmente livre. E agora, o convite final não é para que você faça algo, mas para que você permita que algo seja. Não há uma lista de tarefas, não há uma corrida para a linha de chegada. Apenas esta verdade. O chamado foi feito. Sua alma está na porta, esperando. Você não precisa correr para abrir. Você não precisa forçar a fechadura. Apenas por um instante, reconheça que ela está ali. Respire fundo e sinta essa presença que sempre foi sua. O primeiro passo não é uma ação, é uma rendição. Uma rendição a essa verdade interior. O resto, a própria alma guiará. Gostaríamos de saber, com o coração aberto, qual insight deste nosso encontro tocou mais fundo a sua alma no dia de hoje. O seu compartilhamento nos comentários ajuda a nutrir e fortalecer este porto seguro para outros viajantes nesta mesma jornada. Se este conteúdo ressoou com o seu momento, inscreva-se e ative as notificações para que possamos continuar a aprofundar este reencontro. Até a próxima jornada, onde a ciência encontra a alma. E lembre-se, a paz que você busca reside na coerência vibracional de ser quem você realmente é.